Hoje pela manhã nós demos prosseguimento à sequência com mais um episódio da temporada Encontros, desta série Quatro Olhares, em que já há alguns meses eu tenho visitado passagens dos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mostrando como cada um deles, inspirado por Deus, de maneira muito peculiar, olhou algumas coisas do ministério, da vida, da obra, daquilo que Jesus fez enquanto aqui estava encarnado. E hoje pela manhã, de maneira muito especial, nós falamos sobre a cura integral que Deus faz na vida das pessoas, particularmente na vida de um homem leproso, e como aquela cura integral deu a ele não apenas o motivo, mas Deus deu também o conteúdo para que ele testemunhasse de Jesus. E aquela cura integral fez com que aquele homem não apenas tivesse a sua pele restaurada, mas ele pudesse voltar a adorar a Deus no templo, já que ele era separado de todos por ser leproso, conviver em sociedade, produzir o seu próprio sustento e tantas outras coisas que lhe eram impossíveis antes, durante a lepra. Hoje à noite nós vamos na mesma toada, mas o episódio é outro. E novamente 3 evangelhos retratam essa história, e isso é muito raro. É muito difícil você encontrar 3 evangelhos tratando de relatar o mesmo milagre, a mesma cura, o mesmo sinal e o mesmo prodígio que Deus faz na vida de algum ou de alguns, e nesse caso na vida de uma mulher. A história está no meio de uma outra história, quando Jesus está saindo de um lugar para outro, e um homem poderoso lhe pede para que ele pudesse lhe fazer o milagre. Você vai ver no texto que nós lemos, que se encontra no Evangelho de Marcos, você pode já ir abrindo, que aquela mulher que procura Jesus está numa situação desesperadora. E aquela mulher, que nós conhecemos como apenas pelo título de uma mulher enferma, procura Jesus numa ocasião muito difícil. Marcos capítulo 5, a partir do verso 24, nós vamos ler a palavra do Senhor. Novamente, eu digo que esse texto nos permite hoje ver mais uma vez como Jesus cura a vida de alguém de maneira integral, completa, em todas as dimensões da vida dessa pessoa. E isso faz com que certas possibilidades novamente se abram para a vida de uma pessoa, assim como foi com aquele leproso. Essa mulher tinha uma outra enfermidade que a separava de tudo e de todos, e nós vamos ver o que Jesus fez. Diz assim a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 25 em diante. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo de mal a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Curva a sua cabeça por um instante, tanto você que está aqui, como também você que está participando pelos canais oficiais da IP Tambaú e pelo perfil CS Elios BR do Instagram. Onde você estiver, curva a sua cabeça, faça uma oração agora e peça que Deus abra o seu entendimento e nós possamos, de fato, ouvir a voz do Senhor nessa noite. Vamos orar juntos. Ó Deus amado e querido Pai, nós estamos aqui para te adorar e já temos te adorado, te bendito,
dizendo coisas que de fato são justas diante de Ti, porque Tu és o maravilhoso, o único maravilhoso, aquele que não há outro semelhante, o Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso, diante de quem nós nos apresentamos neste lugar para adorar, bendizer, Te prestar culto, e Tu nos recebes misericordiosamente, apesar das nossas limitações, falhas e defeitos, pecados que já confessamos e cremos que o Senhor nos perdoou. Por isso agora diante de Ti rogamos, fala conosco, abre o nosso entendimento, nos mostra na Tua palavra aquilo que o Senhor quer ministrar a cada um de nós, para que possamos de fato compreender a Tua palavra, sermos encorajados, exortados, ensinados por ela e de fato resolvermos Te seguir de maneira ainda mais consciente, profunda e verdadeira, como o Senhor deseja. É isso que nós Te oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Diferentemente de hoje pela manhã, quando eu li os 3 textos que relatavam a história da cura do leproso, hoje eu resolvi ler apenas o texto de Marcos capítulo 5. E apesar do Evangelho de Marcos, como nós já vimos anteriormente, ser o primeiro dos 4 a ser escrito, apesar dele ser o segundo que está na ordem, e parte do ministério, ou parte da escrita do registro de Mateus e Lucas depender dele, e apesar de Lucas ser um médico que normalmente quando fala de milagres, de curas, ser dos 3 aquele que dá mais detalhes, até pelo seu conhecimento médico, eu resolvi escolher Marcos porque ele dá mais detalhes do que aconteceu do que os outros 2. E é curioso, porque ele haveria de fazer isso, já que ele é caracterizado por ser um evangelho bem sucinto, ele vai direto ao ponto. Lembra que quando nós fizemos na primeira temporada o primeiro sermão, eu falei que o Evangelho de Marcos começa assim, com um único versículo, princípio do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já começa a contar a história, enquanto que João conta uma história que vai desde a eternidade, Mateus vai lá puxando a árvore genealógica de Jesus, Lucas vai explicando por que escreveu esse Evangelho, Marcos não, vai direto ao ponto. Por que razão ele haveria de ser mais detalhista? É porque Marcos, diferentemente de Mateus, de Lucas e de João, ele tem um foco muito claro. Ele deseja demonstrar que Jesus, como Filho do homem, aquele que veio encarnado, certamente como Filho de Deus, é acima de tudo alguém que se condói, que se compadece e que opera milagres, sinais e prodígios como Deus que é, por amor e compaixão às pessoas. Por isso que é muito comum você encontrar no Evangelho de Marcos, mais do que no Evangelho de Mateus, mais do que no Evangelho de Lucas, mais do que no Evangelho de João, registros dos milagres que Jesus opera. Esse é um que inclusive tem uma característica muito especial. Porque se você continuar com a Bíblia aberta diante dos seus olhos ou no seu celular, você vai perceber que esse evangelho acontece no meio de um outro milagre, essa cura acontece no meio de um outro milagre que Jesus está fazendo. Volte um pouco a sua página e você verá que o capítulo 5 começa com a cura que Jesus faz daquele endemoniado Gerazeno, de como aqueles gerazenos, que era um povo que vivia ali no meio do povo de Deus, acaba expulsando e rejeitando Jesus, porque no meio e no processo daquela cura daquele endemoniado, os demônios que estavam lá foram jogados sobre uma manada de porcos, e aqueles porcos se precipitaram no mar, e houve um grande prejuízo, e isso fez com que aquelas pessoas expulsassem Jesus da região de Gadara, onde eles viviam. E nesse ínterim, quando o verso 21 do capítulo 5, Jesus volta ao barco para ir para o outro lado, aquela grande multidão de enfermos estava junto do mar, e eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou, dizendo o seguinte: minha filhinha está à morte, e vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. É nesse caminho, quando Jesus acompanha Jairo para a sua casa, a fim de curar a sua filhinha, que depois a gente descobre que tem apenas 12 anos de vida, que acontece o texto que nós lemos no início. Ou seja, enquanto Jesus estava já se encaminhando para operar o milagre da ressurreição daquela menina,
no meio daquela multidão que o seguia, e aí você volta ao texto que eu vou expor, aquela multidão imensa, aquela aglomeração, como é o termo que nós usamos hoje, que juntava-se em Jesus, comprimia Jesus, algo assim que impedia qualquer pessoa que não fizesse parte daquele ciclo mais íntimo de Jesus, que eram os seus discípulos, alcançá-lo, que uma mulher aparece no meio da história, na ida de Jesus para curar a filha de Jairo, e ali se opera um grande milagre. Quem era essa mulher? O texto diz que essa mulher tinha 12 anos, veja aí o verso 25, 12 anos, é o mesmo período de vida que aquela menina que haveria de ser ressuscitada tinha de vida. Portanto, havia ali uma ideia de que o escritor estava demonstrando, olha, enquanto a menina que vai ser ressuscitada tem 12 anos, por 12 anos, ou seja, aquela menina nem era nem nascida, aquela mulher já sofria do seu mal. E qual era o mal dela? O texto diz que ela vinha sofrendo de uma hemorragia. O termo que é usado aqui é um termo genérico. Significava qualquer sangramento que uma mulher continuamente tinha além do seu ciclo menstrual. Alguma coisa estava errada naquela mulher, talvez um tumor, talvez um mioma, alguma coisa que a fazia sangrar literalmente durante 12 anos. É óbvio que não era um sangramento contínuo, mas possivelmente o texto quer dizer que por 12 anos, de maneira extraordinária, além do que seria normal numa mulher saudável, aquela mulher derramava do seu corpo, do seu sangue, o que trazia para ela não apenas questões de ordem física, anemia provavelmente, dificuldades de se alimentar, dificuldades de viver uma vida normal, especialmente naquelas condições sanitárias muito difíceis, mas também trazia problemas de outra ordem, semelhantemente ao leproso. Vocês se recordam que hoje pela manhã eu falei que a lepra, que caracterizava o pecado, caracteriza o pecado por ter a capacidade de separar o leproso, aquela pessoa que tinha lepra, de todas as relações estruturantes da sua vida. Impedia que ela estivesse no templo, portanto cortava a possibilidade dela nutrir a sua fé espiritualmente falando. Só era agora ela e Deus, não tinha mais a comunhão dos irmãos, nem no templo nem na sinagoga. Cortava as relações familiares, porque um leproso não convivia com a sua família, ele ficava fora da cidade e inclusive quando alguém se aproximava dele, ele tinha por obrigação legal avisar: sou leproso, para que a pessoa não lhe tocasse, porque aquela lepra, que era um termo genérico, talvez incluísse também afecções cutâneas que pudessem ser transmitidas. Hoje nós sabemos que a lepra não é transmitida, mas esse termo que era usado no Antigo Testamento, particularmente em Levítico 13 e 14, é um termo genérico para vários tipos de afecções cutâneas. Portanto, aquela mulher ou aquele homem leproso era também um homem separado de sua família, da sociedade, não podia produzir o seu próprio sustento, possivelmente vivia de favores e de esmolas. Aqui você encontra uma mulher numa condição muito parecida. Por quê? Porque a lei dizia, no capítulo 21 do mesmo texto de Levítico, que uma pessoa que estivesse derramando sangue não poderia entrar no templo. Uma pessoa que tocasse um corpo que estava moribundo ou que tinha acabado de falecer, que ainda estava naquele estado ali inicial de putrefação do corpo, também não podia entrar no templo. E a razão era eminentemente sanitária. Era para impedir que na aglomeração, coisa parecida com a que estamos vivendo hoje, o ajuntamento das pessoas não permitisse a contaminação, o contágio de vários, porque não se sabia o estado, a razão, o motivo daquele sangramento. Portanto, aquela mulher sofria fisicamente, sofria socialmente, certamente angustiava-se na alma por não poder ter um convívio, e isso já há 12 anos. Agora imagine que aquela mulher que não era fisicamente percebida como uma mulher doente, provavelmente por ter o seu corpo coberto pelas roupas tradicionais da cultura semítica, diferentemente do leproso, que visivelmente era leproso, aquela mulher está ali no meio da multidão, uma multidão que comprimia Jesus. E naquela hora, diz o texto, que aquela mulher toma a iniciativa de entrar no meio daquela multidão para ver se toca em Jesus. Como se não fosse pouco, aquela mulher está fazendo uma espécie de último suspiro emocional que ela poderia dar, porque o texto diz que ela já havia despendido tudo na mão de vários médicos e nada
tinha-lhe resolvido, porque nada aproveitava antes, pelo contrário, ia de mal a pior, fisicamente, emocionalmente, economicamente, financeiramente, espiritualmente. Aquela mulher estava aos cacos. Ela sangrava, e não apenas era sangue que saía dela, era também emoção, tristeza, angústia e tudo aquilo que você imagina de um quadro crônico de 12 anos. Então, quando aquela mulher entra no meio da multidão, basicamente o que ela quer fazer é uma última tentativa. Inclusive o texto diz claro, porque ela diz que no versículo 27, a história, que tendo ouvido a fama de Jesus, ou seja, alguém falava e ela alentava a sua esperança com aquela fala, ela disse para si mesma no versículo 28, coisa que só Marcos registra, que ela pensou assim: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Portanto, era assim do tipo: tocar nele eu sei que eu não posso, porque se eu tocar ele, que é rabino, ele vai ficar contaminado, e certamente as pessoas vão me reprimir, vão me recriminar. Mas eu vou tocar pelo menos na ponta das vestes dele, e quem sabe eu serei curado. Perceba que a expectativa daquela mulher já tinha se rebaixado ao mínimo. Não era nem tocar em Jesus, não era nem falar com Jesus como o leproso fez. Senhor, se tu quiseres, por favor, que eu seja limpo. Não, nem isso. Ela não queria nem falar, nem tocar, nem pedir, nem clamar. Ela queria simplesmente tocar na ponta da orla das roupas de Jesus. Por aí você consegue conceber e imaginar o estado daquela mulher. 12 anos, sem esperança, sem dinheiro, sem convívio, sem apoio, sem mais forças para lutar. E é nessa situação que Jesus, no meio de uma caminhada para fazer um milagre da ressurreição da filha de Jairo, ele interrompe, e eu gosto muito dessas interrupções do Evangelho. Elas nunca são interrupções, elas nunca são imprevistas, elas estão sim decretadas desde toda a eternidade, mas o texto coloca para nós como se Deus tivesse naquele momento parado o que estava para fazer outra coisa. Essa é a ideia que Marcos, Lucas e Mateus dá quando coloca essa história no meio da história da filha de Jairo. O texto diz que aquela mulher, tendo ouvido a fama de Jesus, veio por trás dele, nem de frente ela foi, por entre a multidão, e tocou-lhe a veste. E a partir dali acontece alguma coisa extraordinária que é registrada a única vez nos evangelhos com esse tipo de expressão. Na hora em que aquela mulher toca a veste de Jesus, o texto diz no versículo 29, que imediatamente, logo, o mesmo que é usado lá na história do homem leproso de hoje pela manhã, logo se estancou a hemorragia, e obviamente ela sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. A palavra que é usada aqui para flagelo, e que depois é traduzida por mal, quando Jesus diz: vai, minha filha, tua fé te salvou, em paz, e tu ficarás livre, já estás livre do teu mal. A palavra é usada mal, flagelo e enfermidade. Na verdade, são 3 sinônimos de uma coisa que é muito abrangente. A ideia de flagelo aqui é a ideia de thlipsis, que em grego significa aflição, ou seja, era alguma coisa que de fato flagelava aquela mulher. O texto diz então que Jesus, quando percebe que isso havia acontecido, o verso 30, o texto registra que ele, reconhecendo imediatamente, e aí é a mesma palavra de logo no versículo anterior, e reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, e essa é a única vez em todo o Evangelho que essa expressão acontece. Parece uma coisa meio mística, como uma fumacinha que saiu de Jesus, um fluido que sai de Jesus, uma coisa meio etérea, mas na verdade não é. É porque de fato o que acontece ali é que o poder de Jesus, mesmo não sendo tocado no seu corpo, flui para aquela mulher e exerce o poder curativo, o poder sanativo que ele tem em si mesmo, na sua natureza, no seu poder e na sua graça. Aquela mulher fica imediatamente curada. Jesus percebe que dele havia saído o poder. E aí, paradoxalmente, preste bem atenção como esse texto é interessante. Ao mesmo tempo que ele percebe, sem ninguém dizer, que uma mulher lhe tocou, ele pergunta quem a tocou ou quem o tocou. Ora, ele não saberia? Claro que sim.
Se ele sabia que havia sido tocado quando a ponta do seu vestido foi tocado, porque ele sentiu o poder de Deus que ele mesmo é para aquela mulher, qual razão teria ele para perguntar quem me tocou? Isso surpreende até mesmo os discípulos, que dizem para ele: Senhor, tenha paciência, olha uma coisa aqui, todo mundo está te tocando, Senhor, porque está todo mundo imprensado aqui nesse caminho. Olha a multidão, nós estamos te tocando, o povo está te tocando, gente grande, gente pequena, menino, mulher, todo mundo está te tocando aqui. Como tu perguntas quem te tocou? Na verdade, Jesus não estava querendo saber necessariamente quem tocou, mas estava querendo voltar-se para aquela mulher para fazer uma cura mais integral, para fazer além de simplesmente curar aquela mulher da hemorragia. É o que acontece. Diz o texto que aquela mulher, verso 33, atemorizada e tremendo, imagine que talvez ela pensava que tinha feito alguma coisa errada, embora para ela tinha sido muito bom, porque o mal cessou imediatamente, mas atemorizada e tremendo, consciente de que nela se operara, do que nela se operara, ela veio e aí ela faz a mesma coreografia do leproso, só que na ordem reversa. Lembra que a história do leproso de hoje pela manhã, ele chega, se prostra, adora e Jesus cura. Aqui, a mulher toca, Jesus cura e ela se prostra. Portanto, existe uma relação daquele texto com esse e de todos os grandes textos de cura que Jesus opera, em que ela não está desassociada de um ato de reverência, de adoração, de culto a Deus, porque, como eu falei pela manhã, eu repito agora à noite, o milagre, o sinal, o prodígio nunca é um fim em si mesmo. Jesus não é um curandeiro que faz o seu ministério baseado em curas. Ele cura como manifestação do reino de Deus, ele cura como expressão do seu amor, ele cura para sinalizar, como uma placa de trânsito: eis ali o caminho para que você se volte para este que lhe curou como Senhor e Salvador da sua vida. E é isso que essa mulher faz. A mulher, atemorizada e tremenda, confessa. Ela diz assim: sou eu, né? Ela prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E aí veja a integralidade da cura de Jesus. A mulher já tinha resolvido o seu problema físico, ela já podia voltar à normalidade da sua vida, mas olha o que Jesus diz para ela: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. A expressão que Jesus usa, o verbo que Jesus usa para traduzir a ideia de salvar, é o verbo grego sozo. Sozo é usado em vários contextos do Novo Testamento para expressar não apenas salvação espiritual, salvação dos pecados, salvação do inferno, salvação da vida eterna. Ele é usado também como livramento. Quando Deus livra alguém de um perigo, ele salva essa pessoa de um perigo, e o verbo é o mesmo. Quando Jesus cura essa mulher, ele é usado o mesmo verso. Sozo significa curar. Curar do mal físico, do distanciamento social, da incapacidade de estar em comunidade e em família, da possibilidade ou da impossibilidade de estar no templo. Cura de maneira integral. As curas de Deus são sempre de maneira integral, e por isso essa expressão se repete exaustivamente nos evangelhos: vai em paz, a tua fé te salvou. O verbo é sempre o mesmo em qualquer passagem, e aqui nós encontramos essa integralidade da fé, da salvação, da cura que Jesus faz nessa mulher. Perceba que esse texto ele é interrompido imediatamente, diferentemente do texto do leproso, que conta o que aconteceu com o leproso depois. Aqui a história já é interrompida, porque quando vem no verso 35, diz assim: falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, que era Jairo, dizendo assim: a tua filha já morreu. E aí a história já passa para outra etapa. A cura daquela mulher passa a ser um passado que vai se tornando lá para trás, e Jesus já se volta para ressuscitar a filha de Jairo. Esse texto, no entanto, apesar de bem curtinho, sucinto, não dar tantos detalhes, só para você ter uma ideia, esse dos três é o que dá mais detalhes, os outros são mais sucintos ainda, mais resumidos ainda. No entanto, tem lições muito preciosas.
A primeira delas é que é possível você receber o benefício de Deus, inclusive uma cura, e só depois reconhecê-lo e adorá-lo como Deus e Senhor da sua vida. Como também é possível você primeiro adorá-lo e reconhecê-lo como Senhor da sua vida e depois você receber os benefícios dele. Nesse aspecto, a ordem dos fatores não vai fazer muita diferença, porque Deus tem maneiras específicas para tratar com cada pessoa. Mas de uma coisa você pode ter certeza: uma pessoa que efetivamente é tocada, curada por Jesus, e para quem ele tem um propósito muito maior de não ficar apenas na cura do corpo, mas salvar a vida da pessoa, certamente será levada antes, durante ou depois a uma atitude de adoração e culto a Deus. Porque, como disse o hino que nós cantamos, se não for para te adorar, para que eu nasci? O propósito maior do homem é conhecer a Deus, adorá-lo e ter nele a suficiente satisfação da vida. Todas as outras coisas são meios pelos quais este homem adora o seu Criador. Quando este homem se afasta de Deus, isso se perde, e o homem se volta para outras adorações, adoração de si mesmo, do dinheiro, do poder, das relações sociais, da fama, do prestígio, da idolatria e de tantas outras coisas que tomam ou tentam tomar o lugar de Deus. Ora, se Deus quer restaurar de maneira integral a vida de alguém, ainda que a manifestação do pecado na vida dessa pessoa seja uma lepra, um sangramento, seja um problema físico, seja um problema conjugal, seja uma dificuldade financeira ou qualquer outra, que é a ponta de um iceberg, no fundo, o que Jesus quer fazer não é simplesmente resolver o problema de caixa, de saúde, de problemas conjugais ou de situações difíceis em casa, mas é usar o antes, o durante e o depois daquilo que Ele quer fazer na vida dessa pessoa para resgatar o princípio da adoração, para que essa pessoa volte a ser um adorador, porque é isso que o Pai está procurando. Lembra João capítulo 4, quando há a discussão de Jesus com a mulher samaritana, e ele disse: ora, creia, minha filha, que a hora vem, na verdade já chegou, em que o Pai será adorado em espírito e em verdade, não aqui nem acolá, e é justamente esses que o Pai procura, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aquela mulher entendeu aquilo, tanto na sua completa dependência, no seu largamento, se é que a gente pode usar essa palavra, aos pés de Jesus, naquele último suspiro de esperança, mas também quando ela ouve Jesus dizer: vai, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre deste mal. O mal, no sentido genérico aqui usado, não é o mal apenas do sangramento, mas principalmente o mal que a afastava de tudo e de todos, e principalmente de Deus. Então, as maneiras como Deus atrai alguém, opera na vida de alguém, salva alguém, cura alguém, são meios para algo muito maior. E qual é o algo muito maior? Tornar essas pessoas adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Agora, para um pouquinho e pense. Alguns de vocês estão aqui hoje, ou alguns de vocês que estão participando remotamente, se dizem cristãos, creem em Cristo, hoje estão de alguma maneira servindo a Deus, querendo servir a Deus, comungando, ainda que virtualmente, com os servos de Deus, porque devem se recordar que alguma coisa maravilhosa Deus fez em suas vidas, e que talvez naquele momento Deus usou aquela cura, aquele milagre, aquele sinal, aquele prodígio, aquele livramento como meio para que você se volte para Ele. Mas qual é o objetivo final? Não é apenas que você recorde das grandes bênçãos que Deus já fez e ainda está fazendo na sua vida, mas que elas lhe conduzam a adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque se aquela mulher, depois de 12 anos, presta bem atenção, com sangramento, tem o seu mal curado, depois de ter colocado toda a sua esperança e confiança nos médicos que não puderam fazer nada por ela, de sofrer toda a discriminação e expurgo social que certamente ela sofria, a pergunta que eu lhe faço é: quando alguém recebe um benefício de outrem que não encontrou em lugar ou em ninguém antes, que tipo de sentimento e atitude se espera do coração de uma pessoa assim? Gratidão, devoção, consagração e dedicação a essa pessoa. É o mesmo conosco, irmãos.
É porque às vezes nós nos esquecemos dos grandes feitos do Senhor. Por isso o Salmo diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Porque se é fácil lembrar na hora em que a gente recebe a bênção, é mais fácil ainda esquecer à medida em que essa bênção se torna uma coisa antiga. Mas se você puxar pela memória, hoje, você pode lembrar dos grandes livramentos que Deus fez na sua vida. E esses grandes livramentos devem conduzir você naquele momento, hoje e durante toda a sua eternidade, para adorar a Deus, porque foi isso que aconteceu naquela mulher. Mais uma vez se confirma o princípio que o milagre não é um fim em si mesmo, mas foi a forma como Jesus trouxe esperança novamente para o coração daquela mulher, restaurou a sua vida e a tornou uma adoradora. Perceba, numa segunda aplicação desse texto, que acontece aqui algo extraordinário. E o que é o algo extraordinário aqui? Diferentemente de outros momentos, em que Jesus, por exemplo, se dirigiu às pessoas, alguns dos milagres de Jesus, o leproso hoje pela manhã, a mulher enferma hoje à noite, a narrativa coloca a iniciativa na pessoa. É o leproso que vai, se prostra e adora Jesus e diz: Senhor, se tu quiseres eu posso ficar limpo. E é essa mulher que, em meio a toda dificuldade, cruza aquela multidão e com muita perseverança, empurrão daqui, empurrão dacolá, dificuldade para alcançar Jesus, toca por iniciativa dela. Ora, talvez pareça muito estranho que um pregador calvinista reformado, que enfatiza que Deus age e que o homem reage, que Deus toma a iniciativa e o homem é que recebe essa iniciativa e responde com os dons que Deus dá, inclusive o dom da fé, que eu esteja agora, nesse momento da mensagem, enfatizando a iniciativa humana. Mas é porque essa contradição ou esse paradoxo é só aparente. Em nenhum momento a nossa teologia ensina que não existe uma necessidade do homem buscar, bater, procurar, clamar. Pelo contrário, você encontra vários textos da Sagrada Escritura dizendo assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Porque nesse momento é aquilo que cabe ao homem no seu desespero, na sua angústia, na sua necessidade de fazer. E só quem sabia a angústia daquela mulher era ela, que há 12 anos estava sangrando. Quando ela busca Jesus, é claro, irmãos, que no mistério do decreto divino, aquele momento, o tempo e o espaço, a ocasião já estava predeterminada por Deus, que não é surpreendido por nada. Mas para ela, e da perspectiva dela, era ela que buscava. E não há problema nenhum que em algum momento eu e você pensemos que é nossa a responsabilidade buscar. É de nossa iniciativa procurar o Senhor. Porque disso ou nisso, inclusive, está a ação de Deus. Porque ninguém busca se não for impulsionado internamente por Deus. Aquela mulher buscou, mas o impulso para que ela buscasse não veio apenas do desespero e da angústia. Ouça o que é que o texto diz. O texto diz que ela, ouvindo o que falavam a respeito de Jesus, portanto, o meio que Deus usou para que aquela mulher despertasse que talvez valia a pena tentar, pelo menos pela última vez, aquele último recurso, foi o que ela ouvia de Jesus. O que a multidão daqueles muitos que o seguiam disseram ou disse sobre Jesus. E por isso aquela mulher instigada e incentivada toma a iniciativa. O que é que você tem ouvido sobre Jesus? Depois de tantos anos aqui, ouvindo pastores pregando, o que é que você tem ouvido sobre Jesus? O que é que você tem ouvido quando lê a Bíblia, quando escuta pessoas, quando ouve um hino? Todas essas coisas são manifestações que Deus usa para dizer assim: diante disso que você agora está sabendo, me busque, nem que seja o último recurso da sua vida.
Perceba então que nesse momento é preciso ouvir o que Deus, ou que de Deus você já sabe. E se você sabe muito, muitos motivos você tem para buscá-lo ainda mais. É curioso que frequentemente a gente acha que perdido é aquela pessoa que nunca ouviu falar de Jesus. Frequentemente alguém pergunta para mim, pastor, e aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, como é que vai ficar o estado delas? Eu costumo dizer assim, olha, isso eu não sei porque a Bíblia não diz. A Bíblia diz apenas que eles serão julgados pelo conhecimento, pela luz que eles têm. Portanto, Deus não vai exigir deles aquilo que eventualmente exige daqueles, esse sim, sobre quem eu me preocupo mais, que tendo ouvido, anos e anos a fio, no entanto não buscam Jesus e diante não de uma multidão, da mínima dificuldade que for, desistem de tocar as suas vestes. Mais perdido está quem conhece muito sobre Jesus, porque já ouviu muito sobre Jesus e não o busca, do que aquele que não ouviu nada, e que eventualmente você se preocupa com ele, mesmo ele não tendo ouvido nada, porque o conhecimento carrega consigo uma responsabilidade, um grande privilégio, mas também uma grande responsabilidade. Nós temos uma grande responsabilidade, nós temos ouvido falar, nós podemos nos recordar de momentos da nossa vida, da nossa história, em que Jesus operou grandes e poderosos milagres e sinais. Se eles estão no passado remoto, alguma coisa está errada. Será que Deus parou de trabalhar na sua vida tempos atrás? Eu não creio nisso, mas é preciso talvez furar a multidão, tendo ouvido falar de Jesus, não achar que as soluções na sua vida são apenas naturais. Talvez uma das coisas mais terríveis que tem acontecido, na medida em que as coisas ficam mais fáceis para a igreja, e que as pessoas têm mais recursos e mais possibilidades de explicação, de compreensão, de acesso às coisas, é elas perderem aquela simplicidade da fé que nós temos quando somos novos em Cristo, ou quando somos crianças mesmo na nossa vida. Aquele tipo de coisa que as crianças dizem à mesa, quando uma situação impossível se depara diante da família, e a criança que já ouviu tantas vezes o pai e a mãe dizer que Deus é poderoso, que nós podemos orar, vem com uma dessas: papai, então é muito fácil, vamos orar e papai do céu vai nos dar. Parece tão óbvio, parece tão simples, mas parece que com o tempo a gente começa a ter uma fé naturalista e não sobrenaturalista. A multidão nos afasta de Jesus, as dificuldades nos afastam de Jesus, e a gente acha que vai ter uma outra forma, e aparentemente essa mulher viveu essa realidade. Veja que antes de buscar a Jesus, ela já tinha despendido tudo com os médicos, e aqui novamente não é um discurso contra os médicos. Se eles têm os recursos, e Deus dotou eles os recursos, que os busquemos, mas a nossa confiança não pode estar neles. Eles são apenas instrumentos e meios, quer saibam, quer não saibam, quer tenham consciência ou não. Aquela mulher gastou tudo o que tinha, até que chegou ao ponto de não ter outro a quem recorrer a não ser Jesus. Talvez eu precise passar por isso, você precise passar por esse caminho, mas talvez não. Diante daquilo que você já ouviu, inclusive a descrição desse texto, a exposição dessa palavra hoje, talvez seja a hora de você sair do momento de acomodação e buscar, e pedir, e romper a multidão. Porque existe um aspecto aqui de uma iniciativa humana, mesmo que essa iniciativa seja motivada, impulsionada por Deus no coração da pessoa. Perceba ainda, em último lugar, que existe um processo aqui de Jesus ir além da simples cura. Eu já enfatizei na exposição, mas eu quero aplicar para você. Veja que quando Jesus é tocado, o verso 29 que diz que logo se lhe estancou a hemorragia. Ela sentiu no corpo estar curada do seu flagelo, e ao mesmo tempo que algo acontecia no corpo dela, algo ocorria no coração de Jesus, porque o verso seguinte diz que ele, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, acontece no mesmo tempo e espaço, sincronicamente. Se esse texto parasse aqui, irmãos, seria um daqueles textos sucintos ainda mais, curtos ainda mais, em que o milagre em si já tinha acontecido, a mulher já tinha ficado boa, curada imediatamente, e Jesus já tinha sentido que o poder tinha saído dele. Por que o restante da história?
o restante da história é para que a mulher, por exemplo, conte a Jesus toda a verdade. Eu sempre fico procurando o que significa essa expressão, que essa mulher declarou-lhe toda a verdade. Sabe, pode ser a simples verdade do que aconteceu. Olha, Jesus, eu estava passando, alguém falou. Na verdade, eu já tinha ouvido muito sobre o Senhor, de como o Senhor fazia curas, milagres, sinais. O Senhor sabe que a minha situação é muito difícil, hoje o Senhor sabe. E aí eu pensei assim, vai ser difícil, mas eu vou pelo menos tocar a roupa dele, no meio daquela multidão. E aí eu fui caminhando, teve hora que eu pensei em desistir, gente pisou no meu pé. Ela pode ter simplesmente descrito a situação, mas me parece que não foi isso que aconteceu. O texto é muito forte, ele diz que declarou-lhe toda a verdade, e essa verdade não era apenas a descrição do que ocorreu, mas o que estava ocorrendo no seu coração, as suas expectativas, desesperos e angústias. Jesus estava cavando mais profundo, irmãos. Jesus estava procurando no coração daquela mulher a integralidade da sua fé para que ele fizesse a integralidade da sua cura. Aquela mulher podia ser alguém que fora buscar Jesus simplesmente para receber o benefício da cura, mas quando Jesus faz aquela pergunta, que vem do nada, porque ele saberia certamente, era simples para ele como Deus onisciente, saber que dele saiu o poder e saber quem tocou. Duas coisas são absolutamente comuns a ele, tanto uma como a outra. Uma ele declara que sentiu que saiu o poder, mas a outra ele procura perguntar por quê. Ele procura perguntar porque estava cavando, e você encontra várias perguntas nas páginas das Escrituras em que Deus vai cavando as razões mais íntimas, mais profundas. Começa com aquela famosa em Gênesis capítulo 3, quando Adão peca e se esconde, e Deus faz a pergunta mais insólita, alguém diria assim, mais sem noção, entre aspas, que alguém poderia esperar. O Deus que conhece tudo perguntar: Adão, onde é que você está? Não é aonde você está, querido, apenas localizar Adão por trás do matinho lá onde ele se escondeu com vergonha, ele está nu. Não é isso. Onde estás na condição espiritual que o teu pecado te levou? Tanto é que a resposta que Adão dá para Deus é essa: Senhor, eu me escondi porque eu estava nu e envergonhado. Veja, ele não está falando de alguma coisa concreta, materializada, eu estava ali atrás só. Não, ele já revela, porque a sondagem de Deus, onde estás, impacta, confronta o coração de Adão, e ele entende que o que Deus está querendo perguntar para ele é qual é a sua situação espiritual agora. Você tem consciência disso, Adão? E ele diz que tem, ele estava nu e envergonhado, e então Deus diz para ele por quê. Você vai encontrar outros tantos momentos em que Deus pergunta coisas que ele já sabe. E por que Deus pergunta coisas que ele já sabe? Porque ele está cavando para poder sondar o coração humano e fazer algo mais do que aquele benefício imediato. Aqui Deus está cavando por meio do seu Filho Jesus para encontrar a pérola de grande valor, a fé daquela mulher, para que aquela mulher revelasse a sua angústia, mas também a sua confiança, revelasse o seu desespero, mas também a sua esperança posta exclusivamente em Jesus, já que nos médicos e em todos os outros recursos humanos ela já tinha perdido. Fico sempre me perguntando, quais são as perguntas que hoje Deus pode estar fazendo a mim, diante dos benefícios que Ele já me fez, do que Ele pode estar fazendo a você. Preste atenção nas perguntas que Jesus está dizendo, ou está fazendo a você. A gente sempre quer que Jesus faça declarações do que Ele vai fazer na nossa vida, das promessas que Ele tem na nossa vida, mas em alguns momentos Jesus pergunta coisas que eu é que tenho que revelar a Deus, embora Ele já saiba, para que a minha fé seja posta e revelada a Ele. Preste bem atenção nas perguntas que Jesus está fazendo a você. Quais são elas nos últimos dias? Onde estás? Tu tens me tocado? Como está a tua vida?
O que tu tens nas mãos, como ele perguntou? Que perguntas Deus está fazendo na sua vida? Não é porque Ele não sabe, é porque Ele quer que você diga. Porque a maneira como você vai dizer, vai revelar diante dEle a fé que Ele vai dizer: a tua fé te salvou, vá em paz e se livre desse mal. Ou não. Esse texto conta então esse encontro de Jesus com essa mulher enferma. Esse encontro que transformou de maneira integral e que fez com que essa mulher, mesmo não sabendo nunca mais e nada mais do que aconteceu depois disso, ficasse registrado como uma expressão do poder de Deus que sinaliza a chegada do seu reino. Que Deus possa usar essa história e essa exposição bíblica para confrontar, exortar, instigar o seu coração a ter esse mesmo tipo de atitude desse encontro que os evangelhos marcam e mostram que Jesus marcou com aquela mulher enferma. Eu gostaria de convidá-lo nessa hora a orar comigo, e eu gostaria de orar com você, tanto você que está aqui como você que está remotamente acompanhando o culto, participando do culto. É possível que em algum momento da mensagem Deus falou de maneira ainda mais incisiva ao seu coração. Eu espero que ela toda tenha sido uma bênção para você, mas pode ser que Deus tenha destacado alguma coisa para você. Que tal responder agora ao que Deus falou ao seu coração? Que tal você falar a Deus agora o que Ele inquietou o seu coração? Pode não ser nada relacionado à saúde física, mas Ele ter aplicado esse texto a uma situação diferente, mas que também Ele pode resolver e curar imediatamente e dizer a você: vá em paz, a tua fé te salvou. Eu gostaria de convidar todos, portanto, a orar nesse momento. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, porque essas duas histórias que nós refletimos sobre elas pela manhã e à noite, de encontros com o Teu Filho, de situações muito parecidas, desesperadoras, mas que tiveram um final feliz e abençoador, não apenas para aquele homem leproso, para aquela mulher enferma, mas para todo o entorno deles, naquele momento da vida deles. E de certa forma também para nós, na medida em que a Tua palavra nos foi pregada. Por tudo isso nós Te damos graças, porque se algo que o Senhor não tem nos deixado, é sem a Tua palavra para nos encaminhar, nos exortar, nos fazer lembrar de verdades que são absolutamente transformadoras, se de fato cridas, se de fato forem verdades nas quais nós confiamos e colocamos a nossa fé e esperança. Nesta hora, Pai, eu quero rogar agora por cada coração que está aqui contrito diante de Ti, tendo ouvido essa mensagem, e não somente aqui nesse espaço físico, mas no espaço virtual das muitas, talvez centenas ou milhares de pessoas que estão ouvindo ou haverão de ouvir essas palavras. Visita, Pai, cada coração aqui e ali, hoje e depois, para que haja, Senhor, uma consciência de que esta mulher, de certa forma, representa situações de cansaço emocional e espiritual por várias circunstâncias, e um último suspiro de esperança na busca a Ti. Que isso, ó Deus, possa alcançar os corações e transformar a atitude das pessoas, especialmente daqueles que creem em Ti, que talvez estejam já, ó Deus, com uma fé naturalista, usando os recursos apenas aqui daquilo que os olhos veem, do que o dinheiro pode comprar, do que os recursos podem garantir. Ó Deus, que nenhum destes possa precisar passar por essa verdadeira via dolorosa de 12 anos que aquela mulher passou, mas que ao invés de deixar o Senhor por último, esse texto nos faça colocar o Senhor como o primeiro a quem buscar, e buscar não com uma fé naturalista, mas com uma fé sobrenatural,
de que rompendo multidões e dificuldades, nós possamos, nem que seja tocando as tuas vestes, colocar o poder do Senhor para resolver aquilo que para nós é impossível, porque tu queres isso, ao nos fazer buscar a ti. É o teu Espírito que nos move a isso, e nós só precisamos nos submeter a este agir de Deus para acessar o teu poder. Fala a esses corações ainda mais na medida em que esta mensagem repercutir nos próximas horas e dias, fazendo-nos lembrar daquilo que foi ministrado. Ó Deus, é possível sim que de maneira muito específica haja gente aqui, ou onde quer que essa mensagem esteja alcançando, que esteja precisando de cura física, e nós cremos que Tu és o Deus Jeová Rafá, o Deus que cura. Por isso podemos clamar a Ti, Senhor, que com um toque só do Senhor, vidas sejam curadas, especialmente nesse momento da história, em que tantos padecem nos hospitais e que precisam, ó Deus, de um livramento sobrenatural, porque aquilo que os médicos têm podido fazer nem sempre é suficiente. Que o Senhor vá, ó Deus, aos leitos de hospital dessa cidade de João Pessoa, desse estado, desse país, do mundo, ó Deus, daqueles que nós conhecemos e dos que não conhecemos, daqueles que ainda têm força no leito da dor de dizer, se eu apenas te tocar, Senhor, e daqueles que já perderam todas as forças. Clamamos por cura, Senhor, física desta enfermidade, e clamamos também, ó Deus, por todas as outras manifestações do Teu poder, do poder do Teu reino na vida dessas pessoas. Fazemos isso e oramos e nos consagramos a Ti, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém, Senhor.